Bom, hoje a gente está aqui no estúdio da Isto É para falar sobre um dos destaques dessa edição, que é uma reportagem exclusiva sobre o sepultamento de presos políticos no cemitério de Vila Formosa, em São Paulo. Eu vou conversar com o editor executivo Antônio Carlos Prado e com a repórter Juliana Dalpiva, que produziram esse material para a gente. Meu caro Prado, queria que você falasse sobre a importância da confirmação do sepultamento de presos políticos no cemitério de Vila Formosa, aqui em São Paulo. A importância, vamos colocá-la em dois planos. Um plano histórico, acho que lembrando a filósofa Hannah Arendt, que tão bem falou nesses tempos sombrios, não há a menor esperança, não há a menor expectativa de sobrevivência humana com dignidade sem pessoas dispostas a contar aquilo que acontece. O que Isto É está fazendo essa semana é contar aquilo que aconteceu nesse país, de barbaridade, de torturas, de sevícias, de sequestros de opositores do regime militar, certo? Pela ditadura, pelos porões da ditadura. A outra importância, eu acho que é no plano pessoal, quer dizer assim, a ditadura, quando enterra clandestinamente, ela cria uma esdrúxula figura civil, jurídica, que é do desaparecido político. Sim. Perder um filho, perder uma mãe, perder um pai já é tão dolorido. Você imagina o que é você ter esse teu parente nessa vala indefinida? Juliana, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente do seu encontro com a Damares Lucena, que foi presa política, foi torturada na ditadura e cujo marido foi encontrado no cemitério de Vila Formosa. O corpo dele foi encontrado ali. Queria que você falasse um pouquinho sobre o encontro com essa senhora e o que você... a história por trás da história. Encontrei a Damares na semana passada, mas não só ela, a família. Na verdade, assim, o corpo do pai, do marido dela e do pai dos filhos dela ainda não foi encontrado. Ele é um dos que está lá para ser encontrado. O encontro com ela foi uma experiência, assim, além do trabalho como repórter, como jornalista, uma experiência pessoal extremamente engrandecedora. Sim. Porque é um assunto que é delicado para eles falarem, mesmo tanto tempo depois. São quase 40 anos do desaparecimento do corpo da família. Ela foi torturada, ficou presa durante 23 dias, saiu no sequestro quando sequestraram o cônsul japonês. Sim. Foi com os filhos para o México e depois para Cuba. Então, ela conta com muita força, com muita vida, tudo aquilo que ela viveu. Ela tem 85 anos e, além de toda essa vida difícil, sofrida, até mesmo para criar os filhos, porque ela é do Nordeste, ela conta com muita força tudo aquilo que ela está enfrentando, que ela enfrentou desde os anos 70 até aqui, que é essa busca, porque para eles isso funciona como um ciclo que não se acabou, é um pouco do que o Prado estava falando. Uhum. Você, de repente, tem alguém que some da família e você não cumpre o ciclo religioso que para muitas religiões claro. Tem, da morte, do funeral. Claro. Então, isso é uma coisa que, assim, eles sabem o que aconteceu. Até no caso da Damares, que viu, ela e os filhos viram a hora da execução do marido, que foi um tiroteio na casa deles. Mesmo para eles, o que aconteceu depois, de alguma forma, assim, isso precisa para descansar. Ela tem muita revolta ainda. Sim. Ela, os filhos... todos eles, a família dela, ela e o marido eram militantes da Vanguarda Popular Revolucionária. Então, os filhos cresceram naquele ambiente de militância política. Então, todos eles são extremamente conscientes do que aconteceu com a família deles e do que aconteceu com o país naquela época. Então, todos eles têm. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês dois. Queria saber a opinião de vocês, enquanto jornalistas, sobre a atuação do Ministério Público nesse caso. Acho que isso até se une um pouco com a tua pergunta anterior sobre a vontade política, no começo dos anos 90, alguns corpos ossadas foram achadas no cemitério de Perus, também ossadas de guerrilheiros que foram clandestinamente enterrados pela ditadura, que os sequestrou, os torturou e os matou. E
essas ossadas foram completamente abandonadas, ficaram jogadas, apodreceram, certo? E nada foi feito. Então, eu acho que aí é que entra a vontade política, certo? Eu acho que é muito importante, nesse momento, e aqui a gente fala com a maior humildade, para as autoridades competentes não deixarem acontecer de novo a mesma coisa. Isto é, cumpriu o papel dela, ela está contando, Perfeito. ela está comprovando. A Juliana e eu, nós conseguimos, são documentos oficiais, né? Não são documentos produzidos pela esquerda, né? Quer dizer assim, o importante é que a Isto É trabalha com fatos, Claro. não trabalha com versões dos fatos, Perfeito. trabalha com fatos, na linha da Hannah Arendt que eu estava falando. Então, isso daqui é um fato, só que são documentos oficiais do Instituto de Medicina Legal, certo? Do Estado de São Então, pá. Paulo. Então, a Isto É cumpriu a parte dela. Pelo menos 9, né, Juliana? Pelo menos 9 corpos estão sepultados no cemitério da Vila Formosa, na zona leste de São Paulo, o maior cemitério da América Latina, certo? Nós não podemos ir lá. Não pode o Hélio, não pode eu, não pode a Juliana, mexer na terra e tirar. Claro. Então, as autoridades competentes é que têm de fazer isso. Urgente. Estão lá. Não dá para falar que não estão. Então, o Ministério Público, a verdade é que procurou muito pouco. Quantos Sim. dias foram? Foram 5 dias de busca, Sim. né? Para corpos que estão enterrados há 40 anos. Então, assim, é um trabalho que demanda tempo, demanda gente. Claro. E eles pararam as buscas e o sentimento de frustração de quem acompanhou isso era bastante evidente. Entendi. Da suspensão dos trabalhos sem uma data para retornar ainda. Falando sobre os documentos, talvez a coisa mais esdrúxula, que era um padrão na ditadura, tenha sido vocês toparem com pessoas que foram assassinadas e são consideradas suicidas nesses documentos. É isso mesmo, né? É uma coisa interessante. Agora, o suicídio é o que mais, desculpa a expressão aqui, é o que mais rolou, né? O Sim. suicídio é o que mais existia. Que vai dar o começo do fim da ditadura, no suicídio do Vladimir Herzog, e no suicídio, na sequência, começo de 76, se não me falha agora a memória, do Manuel Fiel Filho, Claro. certo? E agora, como... Agora, há coisas muito interessantes, como, por exemplo, morreu de mal súbito, de mal assim que adentrou o distrito policial. Ou então suicidas que estavam algemados ainda, né? Isso Mas é muito exatamente o bizarro. mesmo caso. É Ele muito morreu de mal interessante. súbito. Ele se matou e chegou algemado na mesa de necrópsia. Talvez eu tenha levado algemado para a mesa da necropsia para ele não fugir, né? É claro. Então é isso, meus caros. Obrigado. Valeu pela participação de vocês. Eu que E é agradeço. isso aí. A reportagem está na Obrigada. história dessa semana, a leitura obrigatória. E é isso. Valeu, obrigado.